Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Quero te contar sobre um projeto que está se encerrando no final deste ano, depois de uma década de investimentos. E não foi pouco dinheiro, não, tá? Foram investidos 600 milhões de euros ao longo de 10 anos no projeto Conectoma Humano. Esse projeto é bem semelhante a um que ficou bem famoso, que é o projeto Genoma Humano, que teve resultados incríveis porque nós conseguimos, por fim, mapear todo o código genético de um ser humano, de tal sorte que hoje você pode, com uma pequena amostra de saliva, enviar isso a um laboratório e receber um mapeamento completo de todo o seu código genético, inclusive com análises a respeito de quais seriam suas vulnerabilidades, né? Uma coisa muito, muito interessante que também gastou um dinheirão para a gente poder chegar nesse resultado, investimentos que envolveram cientistas de todo o mundo. A mesma coisa aconteceu aqui no Conectoma. Mas o que nós estávamos buscando no projeto Conectoma, nós não, né? Os cientistas que estavam envolvidos nele, era justamente conseguir mapear as conexões de um cérebro humano, do cérebro de um indivíduo, né? Mais de 500 cientistas se envolveram com esse projeto e definitivamente estavam bastante empenhados com equipamentos muito elaborados, especialmente um equipamento que usa um princípio físico bem interessante de mapear o movimento, né, a difusão de moléculas de água, e a partir desse acompanhamento do movimento das moléculas de água, conseguir tracear para que lado estão indo os axônios, né, dos neurônios cerebrais e também qual é o diâmetro deles. Com base nisso, sabendo o diâmetro e a direção desses axônios, foi possível fazer todo um mapa que considerasse não só a orientação dessas vias neurais, para onde esses neurônios estavam indo e para onde eles estavam se projetando, como também o diâmetro deles, o que implica na quantidade de mielina, na própria velocidade, que de alguma forma representa o quão forte é aquele circuito, né? E aí, cada indivíduo vai ter seu próprio modelo, porque ele está muito sujeito não só à condição genética do indivíduo, mas para além disso. É como que esse cérebro se desenvolveu a partir das experiências, né? E tem mais. Como a gente está o tempo inteiro aprendendo e construindo novos circuitos e vivendo experiências, e às vezes essas experiências são de valência positiva, outra hora de valência negativa, e isso faz com que a gente aumente o desenvolvimento de uma região ou de outra, e assim vai sucessivamente. O projeto Conectoma Humano, diferentemente daquele genoma humano, ele não pode funcionar como se fosse um, eh, uma impressão digital do indivíduo, né? Porque quando você faz o seu genoma, aquela carga genética que você tem é sua. Só tem uma chance de você ter outra pessoa exatamente com a mesma carga genética, que é essa pessoa ser seu irmão gêmeo univitelino, né? Então, aí vocês terão, obviamente, cargas genéticas muito semelhantes. Mas no caso do conectoma, o que que acontece? Você nasce, obviamente, com um mapeamento cerebral próprio ali, né, com um tipo de arranjo cerebral próprio, mas à medida que você vai vivendo as experiências, mesmo antes na vida intrauterina, as conexões cerebrais vão se dando e vão se fortalecendo com base nessas experiências. Então, só a título de exemplo, é uma coisa bastante tranquila. Se o indivíduo toca um instrumento musical, sei lá, um violino, que é um instrumento bastante complexo para a gente pensar, por exemplo, nos movimentos precisos que precisam ser feitos com a mão, né? O indivíduo é um virtuoso de violino, as regiões cerebrais dele que conectam, né, o funcionamento dos dedos, da mão e todo esse arranjo vão acabar tendo uma expressão de conexões e um modelo funcional próprio desse indivíduo. Mas ele pode ter um irmão, que inclusive é um gêmeo univitelino dele, que nunca tocou violino. E aí a gente não vai encontrar essas conexões cerebrais nesse indivíduo, mesmo eles tendo o genoma semelhante. Então, um conectoma, que é justamente essa imagem que está representada aqui nessa camiseta, que é uma camiseta que a gente faz homenagem ao neurotransmissor acetilcolina, né, que é responsável por fortalecer esses processos de aprendizado. Esse sistema, né, de conectoma, ele está diretamente ligado com essa perspectiva da gente poder reconhecer como é que aquele indivíduo, ao longo do seu desenvolvimento, foi montando o seu cérebro. Bom, e para que serviria esse projeto, então? Para que a gente, em definitivo, pudesse explorar, né, essas conexões humanas e tudo mais. E o pessoal botou lá 10 anos,
uma nota preta, né, 600 milhões de euros, e foram atrás de tentar desvendar o conectoma. Bom, o projeto está se encerrando esse ano, mas ele não foi terminado. Não foi possível atingir plenamente os objetivos. Obviamente, avançamos muito em muita coisa e ganhamos muito conhecimento para explorar, inclusive em relação à personalidade, à alteração de comportamento, marcadores um pouco mais próprios de alguns tipos de doença, algumas características genéticas, seja de comportamento ou seja até mesmo de vulnerabilidade a alguns quadros patológicos, né, isso tudo foi encontrado ali alguns padrões, mas ainda não está totalmente desvendado o mapeamento cerebral, né. A gente tem também algumas boas informações a partir desse projeto sobre como funciona a memória, também alguns dados sobre o processo de consciência, a ponto de que a gente chegou a questionar nesses últimos anos se a consciência já não é uma coisa possível, né, uma coisa comum na natureza, em todos os animais, então isso agora está justamente nesse momento, está bem nesse momento dessa discussão, né, e parte disso veio também por causa desses marcos importantes que nós conseguimos. Então, muitos mapas em 3D, né, com detalhes de mais de 200 regiões cerebrais, alguns tratamentos que foram desenvolvidos a partir dessas observações, dessas condições, modelagens, né, em supercomputadores sobre que padrões de conexão estariam correlacionados com que tipo de comportamento, né, e um desejo enorme de continuar descobrindo mais coisas sobre o conectoma, ainda que o projeto tenha se extinto. Acredito que muitos laboratórios vão continuar usando seus equipamentos para continuar explorando isso, mesmo que não exista um projeto central governando esses achados, porque o que a gente consegue descobrir a partir desses exames, a partir dessa investigação sobre as conexões neurais, é fundamental. Eu só queria fazer um destaque aqui, porque eu já vi as pessoas comentando por aí que esse conectoma, esse mapeamento cerebral, é o que é necessário para que a gente possa fazer leitura de pensamento, por exemplo. Se a gente conhece as conexões, a gente consegue saber o que que aquela pessoa pensa e tal. Isso não é verdade. Está bem distante de ser verdade. Por quê? As conexões, elas são físicas, elas são encontros de neurônios que mantêm ali um circuito, que esse circuito, por alguma razão, é importante e se transformou num traço de memória. Mas o neurônio em si e as conexões que ele faz não guardam a informação que eles codificam. Isso é uma coisa difícil, muitas vezes, das pessoas que não estão acostumadas com isso entenderem, porque, no fundo, o que os neurônios fazem é produzirem padrões de funcionamento elétrico. E esses padrões de funcionamento elétrico é que, quando em ação, geram as experiências mentais do indivíduo. Então, não existe em algum lugar essa informação armazenada em um circuito para que a gente possa ir lá, mapear e descobrir. Na verdade, a única coisa que a gente consegue com o conectoma é realmente estudar como os cérebros se conectam e como que essas diferentes formas de conexão podem justificar as nossas diferenças individuais. Porque se em algum momento da história as pessoas pensaram que cérebro era tudo igual e todo mundo tinha o mesmo cérebro, hoje a gente já consegue demonstrar com muita certeza e com muito cuidado que cada um de nós tem o seu próprio cérebro. É isso. Se fosse trivial, não ia ter a menor graça, né? E não ia estar por aqui. Então, continue acompanhando Nada Trivial, porque sempre a gente tem aí alguma coisinha bem interessante para te contar nesse mundo da neurociência, especialmente aqui no quadro Neurociência na Veia, que a gente publica às terças-feiras. Eu fico aqui e te espero nos próximos. Não deixe de curtir, comentar, deixar o seu valeu, dar aquele mole para as pessoas que fazem parte dessa equipe e até mesmo para o pessoal da produção, que sempre merece um comentário aí elogioso, eles gostam bastante lá, o pessoal da Coplanning Filmes. Um abraço para vocês e até o próximo.